agora a terceira parte do nosso empreendedorismo geotécnico, nesse mini treinamento. Fazemos toda dia útil, das 6 às 6h30. E está gravado, está lá no canal YouTube do engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z. E essa playlist é uma playlist geral e tem a particular com esse título, Estudo da Vida Espiritual. Né? Ok? Então agora vamos passar aqui o estudo de hoje, que é refletindo a obra do Espírito Santo em nossos dias. Por final, as últimas lives da semana passada, e continuo nas quintas e sextas, 19, nós estamos falando desse título. Vamos escutar esse trechinho então para hoje. Comentário, você vai aprender muita coisa. Mas o dia que você aprender a ler a Bíblia, e saber que o Espírito Santo vai te ensinar, você vai conhecer coisas que você nunca conheceu, você vai ouvir coisas que você nunca ouviu, você vai ver coisas que você nunca viu. Porque o Espírito Santo foi nos dado para ensinar todas as coisas. Todas as coisas. E você lê, Geotecnia. lê, e cansa. Você lê, e cansa. E você lê e vai perdendo cansaço, vai perdendo estímulo. Por que você perdeu o estímulo com a palavra de Deus? Ela deixou de ser a palavra de Deus? Não. Você não tem tempo? Diz que não tem. Você é ocupado demais? Sim, estou ocupado demais. Eu estou frio espiritualmente? Não. É porque você perdeu o mestre de vista. O Espírito Santo é um mestre que nos ensina todas as coisas. Ele foi dado agora. E ele vai nos fazer lembrar, ele vai nos levar de volta para o ministério de Cristo. Porque Cristo é o alvo do Espírito Santo sempre. Como eu falei na parte anterior de gestão, criar procedimentos, ter os 10 mandamentos, que é o que a gente está falando lá, na hora de aplicar, a dificuldade vem exatamente do que ele acabou de dizer, falta do Espírito Santo. Tá? Esse é o nosso problema. E o Espírito Santo, ele começa a habitar, aí nós temos que tirar os nossos entulhos para que ele possa inflar dentro de nós e então ele não vai deixar a gente esquecer. Ele vai lembrar, ele vai melhorar os procedimentos, ele vai dar agilidade para nós fazer os procedimentos. É fantástico isso. Esse é o objetivo da academia. É a prática da vida espiritual. Né? A gente assiste as lives, a gente assiste esse mini estudo, né? Porque é 5 minutinhos, 10 minutinhos. E depois a gente vai na palavra de Deus, assim como a gente vai lá nos livros de mecânica dos solos, a gente tem que ir nas palavras de Deus, texto, e ler. Tá bom? É essa a orientação. Jesus disse assim, e ele vos fará lembrar de tudo que os profetas disseram. Ele vai fazer. Mas do dia a dia. Um ponto particular, ele fará vocês lembrar de tudo que eu ensinei, tudo que eu disse. Sabe o que isso poderia ser traduzido? O Espírito Santo trará toda a realidade, toda a força, toda a singularidade daquilo que eu disse. Porque, irmãos, a lei e os profetas convergem em Cristo. Porque Cristo é o sumário de toda a palavra, de todo o Evangelho. O Evangelho é ele. Tudo que os profetas escreveram converge nele. A lei e os profetas nele. Então, se o Espírito Santo nos leva a Cristo, nós temos a chave que interpretará toda a palavra de Deus. Esse é o segredo. Então, por que nós vamos justificar que nós somos uma igreja? Uma igreja que os irmãos não crescem, os irmãos não amadurecem. Nosso problema não é esse. Nosso problema é da falta de crescimento, da falta de maturidade. É que o Espírito Santo não tem o seu lugar singular entre nós como mestre. Estão vendo? Ele é um preletor, está falando com muitos pastores,
e pessoas, enfim, estão nessa conferência. Essa conferência foi lá em Goiânia. E ele está advertindo exatamente o que a gente está falando. Que a própria igreja, aí a igreja não é localização, né? Estão numa reunião, está falando da igreja como espírito, que é o corpo de Deus, corpo de Cristo, é a igreja. Não é uma edificação, não é um local, não é uma denominação. A igreja de Cristo é uma só para todo o planeta. Né? Então, mas pode se reunir aqui e ali são assembleias. Né? Essa é a linguagem certa. E ele está advertindo o que está na Bíblia como adversão. E sem o Espírito Santo, os entulhos que a gente tem do mundo, a gente acaba não praticando as coisas como Deus quer. E isso vale no relacionamento familiar, com os filhos, com o cônjuge, com os amigos, com os negócios, com o trabalho, é tudo. Tudo tem que ser guiado por quem nos ensina, que é o Espírito Santo. Não quer dizer que não tem que estudar lá a mecânica dos solos, estudar, tá lá nos cursos que cada um está fazendo, né? Quer seja de administração, quer seja de engenharia, falar das coisas que dizem respeito à nossa academia, né? Engenharia geotécnica, empreendedorismo, engenharia geotécnica. Mas o mais importante é o Espírito Santo. Se não nascer de novo, não tem Espírito Santo. E aí essas coisas ficam meio esquecidas, meio sem efeito. Né? Só fica a parte do eu e não do nós. Nós é eu e o Espírito Santo, pelo menos. Está aqui, irmãos. Ele nos ensinará e nos fará lembrar. Vamos para o capítulo 15, versículo 26. Está assim, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador. Espírito Santo. João 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Cristo falando. O Espírito da verdade, ele já falou. Que dele procede, porque procede do Pai. Porque ele é Deus com Deus. Ele diz assim, esse dará testemunho de mim. Porque essa é a sua principal obra. Tornar Cristo revelado, tornar Cristo experimentado, tornar Cristo conhecido em nossa vida, irmãos. Colocar Cristo no seu devido lugar dentro de nós. Eu quero te dizer o seguinte, que quando você perde tudo isso que eu estou falando em relação ao Espírito, quando sua vida fica entulhada, você pode clamar por Cristo, você pode falar de Cristo, você pode adorar Cristo. Mas eu quero te falar que não é aí que as coisas começam. Nós precisamos entender que nessa dispensação as coisas não começam assim, elas não funcionam assim. Não adianta a falsa espiritualidade, a dissimulação religiosa. Não funciona. Deus não viola a sua palavra. Deus não se contradiz. Então, se nós queremos dizer assim, com toda a nossa força, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Isso não pode ser retórica. Isso tem que ser realidade. Porém, nunca será realidade se o Espírito Santo não estiver fazendo uma obra em você e o resultado dessa obra é que Cristo está sendo testemunhado. Então, entendam o que é o objetivo da academia. É treinar a vida espiritual. É estudar, é ouvir os vídeos, as lives, ir na palavra, ler, estudar, vai ser revelado. Se fizer isso com amor, eu garanto, em nome de Jesus Cristo, que vai ser revelado. É espiritual, não é religião. E é isso que a gente está testemunhando aqui, como engenheiro. E nós temos muito ainda que ter de revelação. Começamos agora, eu entendo que eu sou um adolescente espiritualmente. E é o que o preletor está falando. Né? Que eu tenho que testemunhar Cristo através de mim. Cristo tem que ser edificado em mim. Quando eu falo em mim, cada um tem que ver nele. E sem Espírito Santo não dá. É isso que está na Bíblia.
Então isso é real, isso é palavra viva, né? Vamos lá. Testemunho de Cristo na nossa vida como obra do Espírito Santo é o fundamento. Tudo em nós tem que ter esse selo, esse testemunho, porque essa é a sua grande obra na nossa vida, dar um testemunho de Cristo. Que testemunho é esse? É um testemunho fundamentado na sua obra, na sua pessoa. Aonde ele faz isso? Em nós. Ele vem para dar um testemunho dentro de nós sobre Cristo, baseado em sua pessoa, baseado em sua obra. Jesus colocou isso com tanta delicadeza. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei, que do Pai procede. Olha a delicadeza para dizer tudo isso. Sabe o que ele vai fazer? Esse que é enviado por mim, esse que procede do Pai, ele vai dar o meu testemunho. O meu testemunho em vocês. Jesus disse assim: e recebereis poder descer sobre vós, o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém. Bom, senhores, é isso que a gente tinha para hoje. Já passou o tempo aí, estouramos o tempo. Peço para vocês se inscreverem no canal do YouTube, divulgarem o nosso trabalho, que é nosso, é do reino de Deus, não é religião. Cada um que a gente possa, através desse projeto, ganhar alma para Deus, essa é glória. Qualquer um dos senhores que estão me ouvindo, podem fazer isso à medida que sigam essa orientação que a gente está passando aqui, porque assim nós estamos sendo orientados. Não há perfeição em nada, porque nenhum de nós na face da terra é perfeito, é só Jesus Cristo. Então vem conosco. À noite temos a live às 19 horas, tá? E domingo também a live às 10 horas. Vem conosco, estou esperando vocês. Muito obrigado. Beijo no coração. Tchau, tchau.